Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todas e todos na melhor situação e circunstância possível, né? Nós sabemos aí que nós estamos passando por um momento muito difícil, muitos desafios. Espero que vocês tenham aí a força, a tranquilidade, a sabedoria para passar por esse processo, né? Por esses obstáculos da melhor maneira possível. Bem-vindos também a mais uma aula de Teoria Geral do Estado. Quem vem me acompanhando sabe que nós estamos discutindo o tema dessa nova sistemática das técnicas de governo que começa a surgir a partir da governamentalização do Estado, ou seja, quando o Estado, e isso vai se dar por volta do século XVI, século XVII, quando o Estado ele aprende a governar e incorpora a lógica de governo à sua prática, à sua dinâmica, à sua interação com a sociedade, não é? Inclusive, eu gostaria de começar essa videoaula apresentando um novo termo para vocês. Quando o Foucault no livro ele começa a falar sobre o tema que nós discutiremos nessa videoaula, ele começa a utilizar o termo governamentalidade administrativa. Apesar de ser um termo muito grande, né, ele não tem muito mistério de compreensão. Nada mais é do que uma referência a essa nova sistemática de governo que é exercida pelo Estado. Da mesma forma que a gente utiliza o termo poder pastoral para se referir à lógica de governo exercida no âmbito religioso, nós temos aqui a governamentalidade administrativa para se referir à sistemática de governo que é exercida no contexto do Estado. E aí, vocês podem até contra-argumentar, né? Olha, mas existem pontos em comum. E de fato vão existir, porque seja o poder pastoral, seja essa governamentalidade administrativa, ambos são técnicas de governo. E enquanto houver técnicas de governo, nós teremos aí pontos em comum. Agora, o que nós queremos ressaltar nessa videoaula e nas próximas são exatamente as diferenças, aquilo que distingue a dinâmica pastoral da governamentalidade administrativa. Então, eu peço que fiquem atentas e atentos, porque a partir de agora em diante, eu vou utilizar esse termo também para se referir a essa sistemática nova que a gente está começando a estudar, ou melhor dizendo, né, que começamos a estudar na videoaula passada. E também, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria só fazer uma brevíssima recapitulação de dois aspectos que eu acredito que são muito importantes para essa videoaula. Primeiro deles, né, é a ideia de razão de Estado. E aqui eu lembro para vocês a definição. O que é a razão de Estado? É o conjunto de saberes, de práticas, de instrumentos e etc., que tem como objetivo, primeiro, instituir, segundo, manter, terceiro, ampliar a firme dominação sobre os povos. Inclusive, nessa parte final do conceito, é a definição de Estado que vai se instituir a partir do século XVII, a partir dos processos de governamentalização. A ideia de Estado enquanto um instrumento ou um meio para dominar povos. Detalhe, eu não falei de patrimônio, não falei de território, não falei de riqueza natural, qualquer coisa do tipo. Eu estou falando de uma relação direta, Estado-indivíduos. Ainda que o interesse último seja, por exemplo, aumentar riquezas, mas a atuação direta do Estado vai ter como objeto pessoas. Por quê? Porque o objetivo é governar. E a gente já viu em videoaulas passadas que quando a gente fala de governo, a gente está falando de condicionamento, de conduta e subjetividade de pessoas. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto em relação ainda a esse primeiro aspecto da razão de Estado é o fato de que a razão de Estado é o ponto central. Então, a gente terminou a videoaula passada falando, por exemplo, que a partir da razão de Estado, a motivação de tudo passa a ser o Estado passa a ser um fim último, né? O que busca ser salvo aqui nesse contexto, né? O grande princípio que leva à estruturação de todas as técnicas de governo é para preservar os interesses do Estado. Aqui, diferentemente do âmbito religioso, eu não tenho como interesse salvar o rebanho.
Aqui no contexto da governamentalidade administrativa, o que busca ser salvo é o Estado. E aí, o que significa dizer isso? Significa dizer que a sociedade ela tem que funcionar de tal maneira que faça com que, no final das contas, o interesse do Estado seja satisfeito, que o indivíduo com ele mesmo, com seus pares, com o corpo social como um todo, as instituições sociais e etc., funcione de tal maneira que, no final das contas, o interesse que vai ser satisfeito é o interesse do Estado, é o interesse detentor do poder político. É isso que importa e é para isso que a governamentalidade administrativa vai funcionar. Então percebam que essa ideia de razão de Estado, que foi desenvolvida lá pelo Bottero, ela é fundamental para a gente entender toda a governamentalidade administrativa. Esse é o primeiro aspecto que eu queria relembrar com vocês. E o segundo aspecto, já emendo, né, na temática da aula de hoje, está ligado à essência, né, ou núcleo duro das técnicas de governo. Quando nós começamos a estudar poder pastoral, o que eu disse para vocês? Eu disse para vocês o seguinte, para existir técnica de governo, para que exista um condicionamento dos corpos e das subjetividades, 3 elementos sempre vão estar presentes. Que 3 elementos são esses? Salvação, lei ou obediência e verdade. Esteve presente, nós já estudamos no contexto de poder pastoral. O objetivo da aula de hoje e da próxima é exatamente entender como se articulam salvação, lei e verdade no contexto de governamentalidade administrativa. E nós vamos fechar o estudo de Foucault discutindo como que salvação, lei e verdade se estruturam no contexto de liberalismo. Então percebam que, independentemente do contexto histórico, que vai fundamentar de uma maneira, que vão ter outros agentes, outros propósitos, o núcleo duro permanece. A gente vai ter no passado, agora e no futuro, quando estudarmos liberalismo, salvação, lei e verdade. E qual que é o objetivo da aula, portanto? O objetivo dessa videoaula é estudarmos os 2 primeiros eixos, o eixo da salvação e o eixo da obediência ou lei, nomeiem como bem quiserem. Ok, gente? Então, já passando aí para o nosso objetivo, nós vamos trabalhar com um primeiro eixo das técnicas de governo, que é o eixo da salvação. E aqui, né, acompanhando a aula do dia 15 de março, inclusive, né, é a aula ao qual eu estou me pautando, e aqui eu faço um parênteses, tá, gente? Por favor, leiam essa aula, né? Eu acho que essa aula ela é uma das centrais para nós que estamos aqui traçando uma teoria do Estado. Então, ela tem muito rica de informações importantes, não só para entender esse ponto da matéria, mas não, e os posteriores e também a nossa vida, né? Então, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o eixo da obediência, vocês vão perceber como que é atual, né, a discussão que era feita lá no século XVII, como ela se repete até os dias atuais. Então, para ter um olhar mais clínico, mais crítico, mais sofisticado de política, de direito, essa aula é uma aula muito interessante, muito pertinente. Então, leiam, né? Se vocês não tiverem condição de lerem todo o livro, estiverem acompanhando só pelas videoaulas e puderem escolher uma aula para ler, eu sugeriria muito, pelo menos desse livro, a aula do dia 15 de março, que ela é central para entendermos aí toda essa temática que nós estamos discutindo. Pois bem, então voltando à questão da salvação, a gente começa pela sua definição. E o Foucault, seguindo a didática dele, ele vai definir a ideia de salvação a partir de um outro conceito, que é o conceito de golpe de Estado, né? Então, entender a definição de salvação passa pela ideia de golpe de Estado, não é? E o que significa isso, golpe de Estado? Pois bem, diferentemente do senso comum, golpe de Estado aqui não significa a ideia de uma minoria ilegítima que está tomando o poder político. Geralmente, quando a gente vê no jornal, né, olha, houve um golpe de Estado.
Mais ou menos é isso, né? Uma minoria ilegítima que não foi, por exemplo, eleita por meio de um processo eleitoral. Essa minoria ela utiliza da violência, por exemplo, da invasão, para ocupar um cargo de poder e dominar aquele cargo, utilizar aquela instituição de acordo com os interesses dessa minoria que invadiu. Então, golpe de Estado no senso comum é isso. Mas não é aqui a definição que o Foucault traz para a gente. Quando se fala, né, de golpe de Estado no século XVI, no século XVII, está muito ligado a uma proposta de preservação do Estado. Como assim? A ideia de golpe de Estado seria a ideia do Estado se autogolpeando para se preservar. Eu sei que ainda está muito enigmático. Eu vou tentar explicar de uma outra maneira. O que acontece? E aí a gente passa um pouco para a relação Estado-direito. O Estado, ele, desde a modernidade, a gente já comentou isso um pouco, ele vai produzindo normas jurídicas de uma maneira centralizada. Ele vai produzindo o seu direito. E a gente já viu também em aulas passadas, lá quando a gente estava estudando características da modernidade, comparativo com a contemporaneidade do Estado nesses dois momentos, a gente viu o quê? Que a relação do direito-Estado era uma relação de muita identidade. Ou seja, o Estado ele produziu uma norma jurídica que nada mais era a manifestação dos interesses do rei. Então, o rei tinha um desejo e ele queria que a sociedade toda ficasse sabendo da vontade dele. O que ele emitia? Uma lei. Então, a lei nada mais era do que a formalização dos interesses do rei. E detalhe, percebam que aí a lei, qual que era o objetivo? Contradizer o interesse do rei? Óbvio que não. O interesse aí nesse contexto era exatamente reforçar, né? Consolidar o interesse do rei. Qual que é a questão? E aí a gente volta para a ideia de golpe de Estado. Haverá circunstâncias, né, em que, no momento da promulgação da lei, aquela medida era uma medida que era interessante para o rei, que era interessante para o imperador. Agora, essa mesma lei que ele criou, pode ser que em um momento futuro ela deixe de ser interessante. E se ele tiver que sempre se submeter a essa lei, mesmo quando não é interessante, qual que é o paradoxo que surge? É o fato de que, se a autoridade real tiver que se submeter sempre a uma lei que ele criou, ele não está atendendo sempre seus próprios interesses. Ele não está sendo, por exemplo, uma autoridade absolutista. Afinal, a ideia de absolutismo pressupõe o quê? O poder total, absoluto, supremo, como a gente viu ali por volta do século XVI, século XVII. Então, se ele tiver que submeter uma lei, ainda que tenha sido ele mesmo que criou, ele está tendo o seu poder limitado. Então, o que é o golpe de Estado? E aí, por que eu falo do Estado se autogolpeando? Porque é o Estado podendo violar o direito que ele mesmo criou. É o Estado violando a norma jurídica que ele mesmo produziu. Por quê? Porque nesse contexto de razão de Estado, em que eu falei que o fim último é o Estado, que tudo gira no entorno do Estado e etc., a preocupação não é com o direito. O direito ele é respeitado enquanto é conveniente para os interesses do Estado. Quando a norma jurídica deixar de ser interesse do Estado, ela tem toda a prerrogativa de descumprir, de violar uma medida que ela mesma criou. Então, percebam que isso pode parecer estranho, pode parecer absurdo, mas é coerente, está alinhado com a ideia de razão de Estado. E aí, por que eu falo de golpe de Estado ser um conceito que nos ajuda a entender a ideia de salvação nesse contexto de governamentalidade administrativa? Porque é exatamente o golpe de Estado um instrumento fundamental para garantir a salvação de quem? Do próprio Estado. Então, se a gente tivesse que submeter sempre ao direito, não pudesse violar o direito nesse contexto histórico,
qual seria o problema? A salvação não seria do Estado mais. A salvação seria, por exemplo, de um ordenamento jurídico. E não é o caso. A gente está falando de modernidade, absolutismo, soberania. Todos os conceitos estão aqui. Por mais que eu não fale, eles estão aqui rodeando a minha fala. E esses conceitos nos levam a isso, a supremacia dos interesses do Estado sempre. E se é sempre, eu, Estado, tenho que ter a possibilidade de violar o direito que eu mesmo criei, ou qualquer outra norma jurídica. E é exatamente isso a definição de golpe de Estado, para, ao final, permitir com que o Estado seja salvo. Então, aqui, diferentemente do poder pastoral, em quando a gente falava de salvação, era uma salvação do rebanho, né? Que o pastor tinha que levar o rebanho até uma salvação, aqui o que busca ser salvo é o Estado. E aí toda a estruturação de obediência e verdade vai atender a esse pressuposto de salvação. A ideia de que se há algo que deve ser salvo, esse algo é o Estado. Não são os indivíduos mais, mas sim a instituição política do Estado. Espero que tenha ficado compreendido até aqui. Antes da gente avançar, né, e aqui eu já vou fazer um aprofundamento de reflexão que provavelmente nós veremos aí mais para frente. Vocês podem se perguntar, mas professor, isso acontece hoje? Ou isso acabou? E aqui, né, a gente vai ter duas grandes perspectivas. Uma perspectiva muito alinhada a uma dogmática do direito vai dizer o quê? Que a partir do liberalismo a gente vai ter uma inversão da lógica. Então, se antes o direito ele era uma manifestação dos interesses do rei, e aí o rei podia ficar violando a norma jurídica quando ele quisesse, a partir do liberalismo, a partir da ideia de Estado de Direito que a gente já estudou, a gente tem uma inversão. O direito fica acima do Estado. Logo, o direito ele não teria essa prerrogativa, né, de golpe de Estado. Isso numa perspectiva meramente legal, meramente dogmática, de estudo do texto do direito, da teoria do direito. Agora, quando a gente vai para outras áreas de reflexão, como, por exemplo, a sociologia jurídica, o que a gente percebe? Que o Estado, na prática, ele tem uma postura de violar sistematicamente o direito que ele criou, tá? Isso em uma perspectiva sociológica, quando analisa a relação Estado e sociedade na prática. E qual que é o fundamento disso? Na perspectiva da sociologia, é atender os interesses do próprio Estado? Não. Hoje, e eu não expliquei isso, mas eu já pontuei para vocês, nós vivemos numa sociedade liberal que desenvolve uma governamentalidade também liberal. E nesse contexto de governamentalidade liberal, qual que é o valor que prevalece? É o interesse do poder econômico. O que eu vou dizer em sequência, né? E aí vocês podem deduzir. É que o Estado vai violar o direito que ele mesmo criou. Quando? Quando for interessante ao mercado. Quando for interessante ao poder econômico. Então, haverá situações em que respeitar o direito pode violar interesses econômicos. E aí, nesse caso, o que se faz? Simplesmente é o Estado violando o próprio direito que ele criou. Por quê? Porque o interesse que deve ser respeitado no final das contas não é a preservação do direito, mas a preservação de uma configuração social específica. E no contexto da atualidade, em que tudo gira em torno do mercado, qual que é o interesse que deve ser preservado? Do mercado. Não sei se vocês se recordam, mas em videoaulas passadas, quando discutimos soberania, de alguma maneira eu pincelei sobre isso, quando eu falei que para alguns autores, inclusive o próprio Foucault, a soberania hoje não é uma soberania do Estado, da política, mas é a soberania do interesse econômico. Então, de alguma maneira, aquela discussão lá de trás e é o que eu acabei de dizer, se complementam, né? Se harmonizam, se integram, né? Então, acho que as discussões elas começam, então, a se unir e vocês percebam que as coisas não estão desconectadas, muito pelo contrário. Pois bem, então, vista a definição de salvação, vista
vista aí como que a ideia de salvação se conecta à ideia de golpe de Estado, eu gostaria de apresentar aí 4 consequências ou 4 reverberações dessa ideia de golpe de Estado e de salvação do próprio Estado. Então, a partir dessa dinâmica básica, a gente tem 4 reverberações, 4 derivações que eu passo a falar para vocês, que vem aí, tem relação direta com o que eu acabei de dizer. Primeira coisa, né, que o Foucault vai nomear é muito simples: perceber que o Estado está acima da lei, tá? Que é a ideia de soberania. Então, uma soberania do Estado está acima da lei, não a lei está acima do Estado. Aí vocês podem perguntar, mas e hoje é assim também? Aí eu volto na discussão que eu acabei de fazer para vocês. Para a teoria jurídica, não. Para a teoria jurídica, a gente tem a lei acima do Estado. Agora, numa perspectiva sociológica, aí isso é questionado. O que o sociólogo diria? Um sociólogo do direito? Ora sim, ora não. Ora, o Estado ele vai estar submetido à lei, ora, ele não vai estar submetido à lei. Vocês ainda podem se perguntar, mas professor, qual que é o critério? Quando que o Estado vai violar a lei? Quando que o Estado vai respeitar a lei? Seja agora no contexto de absolutismo, seja no futuro no contexto de liberalismo nos dias atuais. Aí é que a regra é a mesma e a gente passa para o segundo ponto, que a submissão ou não do Estado à lei vai atender a critérios de necessidade ou conveniência. Na prática, numa análise sociológica crítica, o que a gente percebe? Que ora o Estado cumpre a lei, ora o Estado descumpre a lei. E qual que é o critério? Conveniência, necessidade. Usando uma terminologia nossa, aquilo que busca ser salvo. Então, aqui nesse contexto de absolutismo, o que busca ser salvo? O Estado. No contexto de liberalismo, o que busca ser salvo? O mercado. E se para salvar o mercado eu tiver que violar o direito, no contexto de absolutismo, eu vou violar. No contexto de liberalismo, se eu tiver que, para ajudar o mercado, violar o direito, eu vou violar o direito. Então, percebam que na prática, não na teoria jurídica, mas na prática, o direito é muito maleável, né? Ele é muito relativo. E isso vai se dar a partir dessa ideia de conveniência, ou a partir daquilo que busca ser salvo. O terceiro ponto, que é o ponto da violência, e aqui eu tenho 2 subpontos acerca da ideia de violência que eu queria falar com vocês. Primeiro deles, né, que é o que o Foucault vai chamar a atenção e que provavelmente vocês também já devem ter percebido. O golpe de Estado, ele é por si só violento, né? Então, a violência é um elemento inerente do golpe de Estado. Eu poderia até dizer mais, né? Indo lá no Walter Benjamin. A violência é um elemento inerente do Estado. Então, não tem como pensar Estado, em especial esse Estado moderno, né? As outras formas de Estado também. Mas o Estado moderno, não tem como pensar o Estado moderno sem vincular ele à violência, né? Até mesmo porque a maneira como ele se impõe, ou pelo menos uma das principais maneiras como ele se impõe, é por meio da violência, né? Seja ela material, seja ela simbólica. Aqui ele está falando muito da violência material. Então, essa violência física que recai sobre o corpo é uma característica inerente ao Estado. O Estado não funciona sem praticar a violência, seja agora nesse momento, seja nos dias atuais. Esse é um primeiro subponto. Segundo subponto, e aí é uma discussão de violência versus brutalidade. O que é isso? E aqui, gente, antes de eu explicar esse segundo subponto, violência versus brutalidade, tenham em mente que o que eu estou querendo alcançar com vocês é uma discussão sobre o sentido da violência. Então, qual que é a interpretação da violência? Então, o que o Foucault ele vai perceber aqui? Que vai se dar uma construção narrativa, que é exatamente o próximo ponto, o quarto ponto, que é a ideia de teatralidade, a gente vai ver esse como. Então, o Estado, eu disse para vocês que ele é inerentemente violento. Porém, o que o Estado faz? Ele constrói uma cadeia de argumentação
que faz com que a violência praticada pelo Estado seja uma violência interpretada como legítima. E, por sua vez, a violência praticada contra o Estado, por exemplo, de um particular contra o Estado, seja vista como uma brutalidade, como uma irracionalidade, como algo errado. Então, ele vai construir um argumento e percebam que situações objetivamente semelhantes de violência acabam tendo pela sociedade interpretações completamente diferentes. Repetindo, uma violência que é praticada pelo Estado tende a ser interpretada como uma violência legítima. Estou protegendo a sociedade. E do outro lado, se você tem uma violência do particular contra o Estado, geralmente é visto o quê? Como uma brutalidade, como uma arbitrariedade, como um grande equívoco, como uma loucura, enfim, várias nomeações são possíveis. Então aqui você tem uma dissimetria de interpretação. E qual que é a consequência disso? Isso faz com que o Estado ele possa praticar inúmeras arbitrariedades, mas que não serão interpretadas como arbitrariedades, né? Então, um exemplo disso hoje, na atualidade, né, o movimento negro, ele utiliza, uma das discussões hoje do movimento negro no Brasil está ligado ao genocídio da população negra. O que é o genocídio? É o assassinato em massa, né, da população negra na sociedade brasileira. Então, quando a gente pega, por exemplo, os índices de homicídios na sociedade brasileira, o que a gente percebe? Que o índice de homicídios causados sobre pessoas brancas é X. Quando a gente pensa a mesma taxa de homicídio em relação a pessoas negras, esse índice ele aumenta 3, 4, 5 vezes mais. Então, o número de pessoas negras que morrem em comparação a pessoas brancas é infinitamente maior. E aí vem essa ideia de genocídio da população negra. E aí o que esses dados mostram? Eles mostram que existe muita morte entre civis, né? Então, um indivíduo matando o outro, um particular matando o outro, mas os índices do Estado, por meio do seu aparelho repressivo, o que é o aparelho repressivo? Por exemplo, polícia militar, exército, etc., que esse aparelho repressivo também mata muito mais negros do que brancos, o que nos leva a uma tese de quê? De uma perseguição. Então, existe uma perseguição dessas estruturas de Estado de encarcerar mais pessoas negras e, principalmente, que é o nosso caso aqui, de matar, assassinar mais pessoas negras. E aí, qual que é a interpretação que a sociedade dá disso? E aí a gente volta nessa discussão, violência versus brutalidade. Então, a narrativa que é construída em relação a esse assassinato, a esse genocídio da população negra, é de que o Estado está promovendo o bem para a sociedade, está limpando a sociedade, está protegendo a sociedade dos seus inimigos, das suas ameaças. E será que de fato é uma ameaça? Será que, não que isso justifique, mas será que todo mundo que é assassinado, por exemplo, pela polícia, dos negros que são assassinados pela polícia, será que praticaram um crime? Será que praticaram um ilícito? Será que é uma legítima defesa? As teses, as estatísticas mostram que não. Né? Então percebam que existe uma narrativa que fala que aquelas pessoas são criminosas. Né? Eu vejo um negro na rua, já acho que é um bandido. Isso é uma construção discursiva, não é natural, isso é uma construção que gerou um convencimento, que não deixa de ser também técnica de governo. Então percebam que dessa forma o Estado vai manipulando a maneira como a sociedade interpreta uma conduta como legítima ou não. E aí, repito, geralmente a violência que é praticada do Estado perante a sociedade é vista como legítima. E do particular que se revolta contra esse Estado e contra essa arbitrariedade do Estado, passa a ser visto como algo irracional, algo injusto, algo brutal. Então ele faz esse jogo para sempre poder exercer a violência da melhor maneira possível. E aí vocês podem se perguntar,
como é feito isso. E aí, o Foucault é levado à quarta característica, que ele chama de teatralidade, né? Então, o que ele vai dizer aqui como início de discussão? Ele vai dizer que para um Estado poder praticar uma conduta, por mais arbitrária que seja, para ele poder praticar o golpe de Estado, ele tem que ter adesão social. Né? Então, todo Estado, todo poder político que não tem legitimidade social, ou seja, que a sociedade não apoia, que a sociedade não acredita, que a sociedade questiona, esse Estado ele não consegue fazer nada. Então, o Estado, para conseguir fazer qualquer coisa na sociedade, ele tem que ter adesão social. Ele tem que ter legitimidade social. Aí a questão é, como que ele consegue isso? E aí vem a questão da teatralidade. Então, ele vai manifestar um ato, por mais arbitrário que seja, ele vai construir um ato pensando em ter a adesão das massas. De ter uma adesão, se não de todo mundo, pelo menos da maioria da sociedade. E como que ele faz isso, né? Qual que é o caminho para isso? Aí eu posso citar algumas coisas para vocês, como, por exemplo, construir, né, de forma planejada uma cena para o ato acontecer, um ritual. Então, o que que é o ritual? Qual que é importante um ritual? Inclusive, na antropologia estuda-se muito, né? O ritual, ele é um conjunto de atos em sequência, que acontece de uma forma sequenciada e que tem como objetivo atribuir um sentido, atribuir um significado para aquele contexto, para aquela realidade. É o ritual. Então, o Estado, por exemplo, quando a gente vê, né, pegando a atualidade, quando a gente vê, por exemplo, o jornal, esses programas policiais, que está a todo dia, né, no programa policial mostrando um jovem negro roubando, assassinando uma pessoa, ou crimes que acontecem numa determinada região de periferia da cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Percebam que ali o jornal é um ritual, né? A abertura, o jornalista é atrás de uma bancada, com uma roupa formal, falando com formalidade, ele faz isso sempre, isso é um ritual. E percebam que uma pessoa, por exemplo, que não tem uma formação crítica e que se informa somente pelo jornal, ele vai assimilar uma ideia, ele vai assimilar uma convicção, ele vai assimilar uma visão de mundo, inclusive do que é bonzinho, do que é malzinho, do que é certo, do que é errado, quem é bandido, quem não é. Então percebam que aí é exatamente esse o processo da teatralidade. Voltando à Idade Média, né? A gente tinha, por exemplo, os rituais de suplício, que era exatamente o meio pelo qual o poder punitivo do Estado se manifestava. O que é o ritual de suplício? O ritual de suplício é aquela pena espetáculo. Então, por exemplo, o indivíduo era condenado pelo rei à pena de morte. Não bastava simplesmente matar a pessoa, né? Até porque isso poderia gerar muita crítica, poderia gerar muito questionamento, poderia ser um ruído, uma fratura aí na legitimidade social. Então, o que ele fazia? Ele espetacularizava, né? Ele criava um ritual para construir um sentido de interpretação para quem estava assistindo. Né? Então, era um ritual, fazia um palco, a cena, né? Primeiro entrava, sei lá, o capataz, então o indivíduo ele entrava de uma determinada maneira, né? Existiam falas sobre aquele indivíduo, então as pessoas iam lá, falavam mal daquele indivíduo. Então percebam que era todo um planejamento ritualístico exatamente para quem estava assistindo falar, nossa, ele realmente é condenado. Eu posso não ter visto o processo penal, não sei o que estava acontecendo, mas só de ver aquele ritual ali, eu paro do pressuposto de que o Estado estava fazendo ali, né? Enforcando a pessoa em praça pública, ele estava no lugar de certo, e aquele que é enforcado estava no lugar de errado, né? No mesmo sentido, quando a gente pensa hoje, por exemplo, uma sala de audiência. A sala de audiência é um ritual, né? E aí, não, naquele ritual ali, por exemplo, de um tribunal de júri, não sei se todo mundo que está me assistindo já viu. Então tem o tribunal de júri ali.
no final sai a condenação ou a absolvição do réu, né? Quando o júri divulga os seus votos. Então, ali no tribunal de júri, quem está vendo, qual que é a interpretação que chega? Ah, aquele indivíduo que foi condenado está errado. Quem condenou está certo. Ali é o ritual. Mas pasmem, né? Não existem somente 1, 2, 3 ou 4 casos de situações em que um indivíduo foi condenado, por exemplo, no tribunal de júri, e depois se verificou que ele era inocente, né? Inclusive, tem casos assim no Brasil que vai parar, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos para punir o Brasil pelo julgamento errado. Então, percebam como aquilo ali não é necessariamente a materialização da certeza e da verdade. O ritual dá essa aparência. E é exatamente isso a essência dessa quarta característica, teatralidade. No final das contas, o que se busca é construir uma narrativa que faça com que as pessoas entendam que a postura do Estado é a postura correta, é a postura exata, a postura verdadeira, né? Esse, então, é o primeiro eixo, e assim a gente fecha o primeiro eixo da salvação. E o segundo eixo que eu gostaria de falar com vocês é o eixo da obediência, né? E como vocês podem imaginar, se na salvação, né, a ideia era salvar o Estado, o da obediência está vinculado a como fazer para com que a sociedade obedeça os comandos do Estado. Como eu faço para que a sociedade sempre se mantenha subordinada, submissa ao Estado? Ou, usando o próprio termo, né, como fazer com que a sociedade submeta à lei do Estado? Como que eu faço para a sociedade se manter obediente ao Estado? Essa é a questão que se busca resolver nesse segundo eixo da obediência. E, para isso, a gente tem como ponto de partida uma análise que é a análise que se fazia no século XVI e no século XVII, que é uma análise das sedições e ou das revoltas, né? O que é sedição? Sedição são os sinais que são dados, que são indícios de um movimento de revolta, de insubordinação, de revolução. Então, qual que era o eixo aqui? Eu comentei com vocês na videoaula passada em relação aos políticos. E os políticos, eles vão ser pessoas também que vão refletir sobre estratégias de como o rei, de como o detentor do poder político deve agir. Primeiro, para identificar essas sedições. Não é sedução não, tá, gente? É sedição. Como eu identifico essas sedições, como eu identifico essas revoltas, esses movimentos de subordinação, e no mesmo sentido, uma vez identificando como agir nessa situação para não perder o poder, para não ser deposto, para não ser decapitado, para não mudar o sistema. Então, como que eu faço isso? Os políticos vão refletir sobre esses aspectos, né? E a gente vai ter que Alvé de Foucault é um autor que vai ter muita influência nessa construção da obediência na lógica de governo, da governamentalidade administrativa, que é o Francis Bacon, né? E o Francis Bacon, ele vai escrever um livro, que vai ser um livro muito importante nesse momento histórico, que chama-se Ensaios sobre as Sedições e Distúrbios. É um livro do Francis Bacon. E lá, ele vai, né, construir sua argumentação a partir de 3 eixos fundamentais. Primeiro, eixo desse livro, né, como identificar o início de revolta, né, e como achar os indícios, as sedições, que são esses indícios de revolta. Segundo, as causas, né, então, o que motiva uma revolta? Seja aquelas causas materiais, aquelas causas que, uma vez acontecendo, elas vão gerar revolta necessariamente, e as causas ocasionais, que elas não acontecem sempre, mas se acontecer, vai gerar revolta. E os remédios, né, que é o terceiro eixo, que é o caso de, na situação em que você identifica uma revolta, identifica um movimento de subordinação, o como reagir para contornar essa realidade. E aqui, no livro, ele vai trazendo, né? Aqui a gente não tem tanta teorização, porque ele vai trazendo vários exemplos ou vários
caminhos, né, que esse rei deveria estar atento para agir, né? E aí, ao mesmo tempo, é como se fosse um livro de conselhos, né? De como esse rei deveria agir na situação disso. E aí, até separei aqui um trechinho, eu vou pedir licença para vocês para ler, exatamente para vocês entenderem um pouco. E aqui eu vou ler sobre como identificar uma sedição ou início de revolta, né? Eu estou lendo aqui a página 357, quem quiser acompanhar pode ficar à vontade. Então, no livro ele diz o seguinte, olha, vou ler um trechinho. As sedições, diz ele, o Bacon, são como as tempestades. Elas se produzem precisamente no momento em que menos se espera, na maior calmaria, em períodos de equilíbrio ou de equinócio, de tranquilidade. Nesses momentos de igualdade de calmaria, alguma coisa pode perfeitamente estar se tramando, ou melhor, nascendo, crescendo, como uma tempestade, né? Aí aqui, deixa eu dar uma pulada. Em período de calmaria, como se pode identificar a possibilidade de uma sedição que está se formando? Bacon dá um certo número de indícios, e aí vem a parte que eu queria falar para vocês. Primeiro, começam a circular rumores, quer dizer, libelos, panfletos, discursos contra o Estado e contra os que governam. Um outro aspecto, um segundo aspecto, que chamarei de uma inversão de valores, ou em todo caso, das apreciações. Toda vez que o governo faz algo louvável, essa coisa é mal recebida pelas pessoas que estão descontentes. Terceiro, ordens circulam mal, e percebem-se que as ordens circulam mal por duas razões. Primeiro, pelo tom dos que falam no sistema de difusão de ordens, ou seja, o rei dá uma ordem e as pessoas começam a questionar, começam a ridicularizar essa ordem, né? E no mesmo sentido, quem transmite a ordem, seja o rei, seja um emissor do rei, transmite já com timidez, transmite com insegurança, porque sabe, sente uma resistência. Então, isso seria uma sedição, né? E aí ele vai dando outros sinais, e aí percebam, né? Tem muito um caráter de aconselhamento. O rei tem que estar sempre atento a esses detalhes. Se tem esses detalhes, isso já é uma sedição ao ver do Bacon. Aí, só pegar um outro trecho, agora na página 358, que fala sobre as causas materiais, aquelas causas que levam necessariamente a uma revolta. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Há dois tipos de causas de sedição, de revolta. As causas materiais e as causas ocasionais. Causas materiais das sedições. Não é difícil, diz Bacon. Não há muitas, só há duas. Matéria das sedições é, primeiro, a indigência. Em todo caso, a indigência excessiva, isto é, um certo nível de pobreza que deixa de ser suportável. Ou seja, quando a pessoa está num grau de miserabilidade tão alto, tão gigantesco, e aí eu falo assim, não uma ou duas, né, mas um grupo de pessoas significativo está num nível de pobreza tão alto que não consegue garantir satisfações mínimas, não consegue satisfação mínima das suas necessidades básicas, e isso seria um grande fator de revolta, né? E diz Bacon, as rebeliões que vêm da barriga são as piores de todas, né? Que é exatamente da fome, da miséria. Segundo a matéria de sedição, fora a barriga, ora essa, a cabeça, isto é, o descontentamento. Fenômeno de opinião, fenômeno de percepção, que não é, e Bacon insiste neste ponto, necessariamente correlativo do primeiro, o estado da barriga. Pode-se perfeitamente estar descontente, mesmo que a pobreza não seja, afinal, tão grande assim. Os fenômenos de descontentamento são fenômenos que podem nascer por um certo número de razões e causas sobre as quais tornaremos e que não são proporcionais à realidade. Aqui, para não ficar muito na leitura, basicamente o que ele vai dizer? Tem duas grandes causas, né? Materiais, assim, que sempre que elas se instalarem vão gerar revolta. Quais são as duas causas? A fome, né? E aqui eu falo que a pobreza pode existir. Não pode existir a pobreza extrema para um grande número de pessoas, porque elas vão se revoltar, elas não têm alternativa, né? Para garantir a sobrevivência, elas têm que se revoltar. E o segundo aspecto, seria o que ele chama de aspecto da cabeça, seria então o descontentamento. O que é o descontentamento? A falta de esperança. Então,
o poder político, ele não precisa concretizar. Olha que forte isso. Não precisa concretizar, mas ele precisa criar um meio para as pessoas se manterem esperançosas, de acreditarem que um dia o mundo vai melhorar, de que as coisas vão melhorar, de que, olha, agora está difícil, mas acredita que no próximo mandato eu vou lutar, eu vou mudar essa realidade de vocês. Então, alimentar uma esperança. Pode ser pobre, mas não muito, e tem que ter uma esperança, né? A esperança faz a credibilidade do sistema. Então, uma sociedade que perdeu a esperança, ela vai querer mudar aquele sistema. E aí a gente percebe, né? O que eu acho legal demais dessa parte é porque ele está falando do século XVII, mas é um manual que a gente vê os políticos praticando até a atualidade, né? Eu não preciso ir muito longe, se a gente vê, por exemplo, a época de campanha política, até mesmo as práticas de governo, a gente vai ver que essa cartilha aqui foi bem lida, bem estudada e sempre muito bem reproduzida, né? Então fica aí um trecho super legal para vocês lerem, eu acho que ajuda muito a gente entender o momento atual. Inclusive esse livro ele é sensacional, né, gente? O Segurança, Território e População, sou suspeito para dizer sobre ele. Pois bem, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado de estudar aí a salvação e a obediência na lógica, né, da governamentalidade administrativa. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, caso tenha ficado, vocês sabem aonde me encontrar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.